Olá meus unicórnios, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Diego Teles e hoje vamos falar sobre micro frontends, tá? Então vamos entender o que é o micro frontend, para que ele serve e o que ele atende de necessidade hoje em dia no mercado, já que ele está surgindo aí com tanta força aí no mercado de trabalho e no mercado de tecnologia também, tá? Então bora lá! Pensando no que é o micro front-end, né? Basicamente é o quê? É a forma que você tem ali, a grosso modo de dizer, que é de você criar microfronts, né? Para ali pro seu projeto, né? E delegar responsabilidades. Bom, mas antes da gente pensar sobre isso, a gente tem que pensar sobre o quê? A gente tem que pensar sobre o que é um monolito, né? Quando a gente fala de monolito, muita gente acha que monolito é alguma coisa ruim, alguma coisa péssima de trabalhar, de padrão de tecnologia. Mas não, dependendo do seu projeto, se for um projeto que é pequeno, você não precisa pensar no microserviço para ele, você não precisa pensar numa arquitetura gigantesca se o monolito já atende. E se o projeto ele não vai crescer mais do que aquilo. Então um monolito ele acaba servindo e acaba atendendo super bem, tá? Mas se a gente for pensar a longo prazo e seu projeto ele for escalar muito e seu projeto ele for muito grande, então ali a gente começar a dar uma atenção referente à questão de microserviços, outros padrões de tecnologia, fica ótimo para você trabalhar, tá bom? Mas aqui nesse exemplo eu tenho o quê? Eu tenho uma única service que ela é responsável pelo quê? Ela é responsável pela vitrine, responsável pelo pagamento, responsável pelo conteúdo. Basicamente eu posso dizer que cada uma delas tem um CRUD. Então eu tenho um CRUD para cada uma delas e elas vão fazer o quê? Dependendo da minha página de front-end, vão ali se comunicar e falar, ó, quero que faça uma requisição para criar um dado na vitrine, ou para chamar alguma informação da vitrine. Ele vai bater no banco de dados e vai trazer ali para o front. Pagamento também, eu feitei o pagamento, ele vai criar ali minha ordem de compra ali no banco de dados e vai trazer ali no meu front ali que eu já fiz o pagamento. E o conteúdo, ele vai renderizar o conteúdo que está disponível ali, dependendo da necessidade do meu usuário. Beleza, mas se a gente quer evoluir isso aqui, quer falar que isso aqui vai ser, que isso aqui é algo pequeno e mais para frente esse projeto ele vai crescer, a gente pode ter o quê? A gente pode ter aqui o conceito aqui de microserviços. Que microserviço é basicamente o quê? Você delegar responsabilidade única para cada um dos seus serviços que vão ser utilizados ali. Então ali você pode ter uma camada de segurança mais trabalhada, você consegue ter uma camada que você pode trabalhar com stream de dados, com pub/sub, que é para gerenciar fila de tópicos, e você também pode ter outras formas de trabalhar ali no microserviço, e que não necessariamente é igual essa desse exemplo, né? Nesse exemplo eu tenho aqui uma API Gateway, que vai ser responsável pela comunicação com o front-end. Então o front-end vai fazer a requisição, ele vai bater ali no meu API Gateway, e o API Gateway vai ser responsável para direcionar para qual endpoint que eu tenho aquela informação que eu estou precisando no meu front, que vai fazer ali a requisição no banco de dados e vai trazer a informação para o meu front. Então basicamente é isso que esse exemplo faz. Mas a galera pensa assim, uou, microserviço ele é algo tão atual, é algo que veio aí no mercado, a galera fala de microserviço, o olho até brilha, né? Mas mal sabem que o microserviço, ele já foi criado antigamente ali em 1996, e ele era chamado de SOA, né? Que é o Serviço Orientado, a arquitetura de orientação de serviços, né? Que é basicamente o quê? Os princípios que a gente acaba seguindo um pouco ali no microserviço, que é o quê? Visibilidade do serviço, autonomia do serviço. Então cada serviço ali ele tem a sua autonomia para poder se comunicar e fazer as suas requisições, e tem ali o baixo acoplamento, né? Que não é todo mundo unificado, tem sem estado, reusabilidade, então ele preza bastante pela questão de reusabilidade e entre outros princípios que estão citados aqui na tela, né? Então o SOA ele veio aí atendendo a necessidade dos javeiros, né? Então a galera que desenvolve com Java criou o SOA justamente por causa disso, né? Porque tinha muito acoplamento de código e ficava ruim para dar manutenção ali no futuro, né? Então, em 1996 foi criado o SOA e hoje em dia o microserviço é basicamente o quê? Uma evolução do SOA, e a gente acaba utilizando ele como se fosse algo muito atual, né? Mas isso já faz o quê? Quase uns 20 anos que já existe o SOA. Mas vamos lá, o que é um micro front-end, né? Então, micro front-end, essa imagem ilustra muito bem o micro front-end, né? Que a gente tem ali um app route, que é basicamente o meu root. Eu tenho ali também o meu region e eu tenho ali também os meus dois apps, né? Esses meus dois apps são dois single SPA, que é o Single Page Application, que eu tenho ali rodando ali dentro do meu orquestrador, que eles são renderizados de forma única ali dentro, tá? Então, basicamente a gente vai ver um pouco mais a fundo o que é isso, né? Nesse exemplo, ele exemplifica um pouco melhor, né? Eu tenho aqui três times, né? Eu tenho o time Inspire,
time Decide e o time Checkout, né? Cada um tem sua responsabilidade aqui dentro da empresa, né? Basicamente, a minha página tem o quê? Ela tem um carrinho de compras, né? Mas o time de Inspire, ele é responsável pelo quê? Pela home, pela vitrine, né? Então ele é responsável por trazer todos os produtos que vão ser vendidos, vão ser comercializados. A partir do momento que ele adiciona o produto no carrinho, já não é responsabilidade desse time. Adicionou no carrinho, esse produto vai ser responsabilidade do time de checkout, porque ele tem ali o nosso basket, que vai fazer o quê? Pagamento e que vai ter ali a mensagem de success. Então ele é responsável por isso. Então temos aqui 3 projetos, né? Tem a página de produto, que eu posso verificar o produto que eu quero, e eu tenho ali cesta e pagamento e a mensagem de sucesso, que é você aguarde na sua casa ali que o produto ele vai chegar, né? Então isso aqui exemplifica bastante como que a gente pode quebrar o nosso front-end, né? Bom, basicamente o consumo é feito por SPA, né? Então Single Page Application. Então eu tenho ali um projeto que ele pode ser em React, eu tenho um projeto que ele pode ser em Angular e eu tenho um projeto que pode ser em Vue. Então eu posso fazer os 3 se comunicarem, os 3 funcionarem ali na mesma página, na mesma tela, né? Onde eu tenho ali componentes compartilhados, que é o que eu tenho ali no meu navegador, que é o header e o footer, que eu tenho ali que são compartilhados nesse exemplo. Dando continuidade, eu tenho aqui uma arquitetura aqui orientada a micro front-end, né? Que é uma arquitetura que eu acabei utilizando recentemente em um dos projetos, que ela faz o quê? Eu tenho ali libs. Por que eu tenho libs? Eu tenho libs porque um dos problemas que eu tinha criando micro front-end era basicamente o quê? O compartilhamento de bibliotecas, né? Porque se eu estou utilizando 3 projetos em React, não tenho a necessidade de utilizar uma biblioteca para cada um desses projetos, sendo que eu posso compartilhar uma única vez para todos eles. Então um dos problemas de performance que eu estava tendo, que era referente à renderização, porque ele tinha que baixar o CDN do meu React, o CDN do React Doom, ou até mesmo de outras bibliotecas que eu acabava utilizando nos outros projetos, e isso demorava muito. Então eu já deixava tudo no cabeçalho da minha página uma única vez e eu não precisava fazer com que aquilo gastasse muito tempo ali na minha aplicação. Mas aqui eu tenho basicamente o quê? Compartilhei minhas bibliotecas com esses 3 front-ends. Eu vou subir os 3 projetos de front-end, cada um deles vão estar em uma porta diferente ali, sendo local, vão estar ali numa porta diferente, e eu tenho ali com ele basicamente o quê? Eu tenho ali com ele basicamente o quê? Eu tenho a vitrine também, que é o microserviço que vai se comunicar com ele, e eu tenho ali a página de vitrine, que é a minha camada de visualização. Se as outras páginas caírem, a minha vitrine continua em pé. E da mesma forma os outros sites, né? E aí eu tenho o orquestrador. O orquestrador ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por montar a nossa página. Então eu vou montar toda a estrutura, montar os links, porque eu tenho que fazer com que eles se conversem. Então ali nessa camada da orquestração é onde eu consigo fazer o gerenciamento de estado, consigo pensar na questão de segurança, consigo pensar na questão de cache. Então consigo fazer exatamente isso lá. Por quê? Eu recebo a informação pelo orquestrador, e o orquestrador faz o quê? Faz a injeção dessa informação dentro dos outros front-ends, tá? Então, dessa forma eu consigo fazer com que o meu front-end ele funcione de forma tranquila ali no meu browser. E pensando nisso, a gente tem o que como benefício? A gente tem o que? O deploy independente. E com o deploy independente, eu tenho ali a minha esteira de deploy, e eu tenho vários controles de versão. Então, se eu tenho ali um controle de versão para cada um deles, e cada um tem uma esteira de deploy, então nenhum deploy vai impactar outros projetos. Entendeu? Então, basicamente, eu vou fazer ali os testes do projeto A, que é minha vitrine, e vou fazer com que ele chegue em produção. Estando tudo ok, eu posso fazer isso com os outros. Eu posso até delegar responsabilidades para outros times, né? Eu posso ter vários times trabalhando num único projeto e cada um deles vão atender uma frente diferente sem impactar no projeto num todo. Mas por que eu tenho isso? Porque normalmente se eu tenho um deploy de monolito, o deploy ele vai fazer do quê? Do projeto inteiro, causando estabilidade no projeto inteiro, e você também tem uma perda de tempo muito grande no deploy, se o projeto ele for muito grande, porque ele vai ter que rodar testes, ele vai ter que rodar o build, ele vai ter que montar a imagem no Docker, ele vai ter que fazer outras validações, caso você precise, antes de colocar ele em produção. E se você fizer isso de forma individual, dependendo do que você vai entregar, acaba sendo mais rápido e mais tranquilo de você fazer isso ali no seu projeto. Pensando nisso também,
a gente tem o que, né? Que é algo forte ali no micro front-end, que é o single responsibility, que é basicamente um dos princípios do Solid, né? Que é você segregar a responsabilidade única para cada um dos seus front-ends, né? Então, você tem ali o front de pagamento, de carrinho e até mesmo do dashboard. E você consegue fazer com que eles tenham ali o seu escopo reduzido para atender somente aquela necessidade. E pensando também na questão das formas de criar o micro front-end, que é a parte que vocês devem estar curiosos, né? Que é utilizando o iframe. Então, em 95 também foi criado aí o iframe. Então, o iframe ele vem aí para atender uma necessidade. Para quem não sabe ou não utilizou um iframe, é basicamente o quê? Você fazer com que uma página seja renderizada dentro de uma div ou até mesmo dentro de uma section. Então, você tem ali a página do Google e eu quero colocar o Google no meu site. Por algum motivo eu quero colocar o Google no meu site. E eu posso fazer isso. Eu posso pegar o URL do Google e colocar um iframe para renderizar o Google ali dentro do meu site. E ele vai funcionar tranquilamente, né? Não é uma boa prática, a gente tem alguns problemas aí para pensar na questão de performance, responsividade ou até mesmo do tracking de informação dentro de um iframe, né? Porque você não consegue mapear porque o site não é seu. Então você não consegue mapear o que está transitando ali dentro do iframe. A não ser que você já tenha um site que você queira renderizar dentro da sua página. Então, exemplo, eu tenho a minha página X e a minha página Y. Eu posso colocar minha página Y dentro da X e eu consigo ter o tracking ali no Google Tag Manager ou até mesmo o Google Analytics tranquilamente. Mas tem outras bibliotecas que não funcionam dentro de um iframe com tranquilidade, tá? E aí a gente parte para um outro ponto, né? Que é a questão de frameworks. Frameworks para a gente utilizar e criar micro front-end. A gente tem alguns players no mercado que são muito famosos e são muito bons também, que são o Frint, o Single SPA, que é um dos mais famosos que tem aí hoje em dia no mercado, tem o Pirro e tem até mesmo o Luigi, né? Então o Single SPA, ele é bom por quê? Porque ele trabalha com o Model Federation, que é do Webpack novo, que é o que a gente vai falar no próximo tópico, e o Frint, ele traz uma premissa muito boa também, referente à questão de responsabilidade única. Os outros dois eu acabei não utilizando ainda, mas eu já vi algumas demonstrações deles funcionando, e eles funcionam também com outros frameworks, né? Então ele funciona com Vue, com Angular e com React, você pode acoplar os três ao mesmo tempo aí na sua aplicação. Beleza? Seguindo com o ponto, a gente tem ali o Webpack, né? O Webpack 5, que é a nova versão dele, que é a versão atual, né? Ele tem o que? O Model Federation. O Model Federation, ele serve justamente para isso, né? Para a gente trabalhar com micro front-ends, onde a gente consegue fazer o compartilhamento de módulos ali dentro do seu projeto. Então, eu consigo falar que o meu header ele vai ser compartilhado, o meu footer vai ser compartilhado, o meu componente de artigo ou card vai ser compartilhado, e eu posso utilizar ele em algum outro projeto que eu quiser, que ele vai ser orientado basicamente ao que? O meu host, pode ser ali localhost, 2.3000/header, e eu vou conseguir utilizar ele ali. Isso é bem um exemplo por cima mesmo de como que é feito isso ali no Model Federation, que nos próximos vídeos a gente vai entender um pouco mais como que a gente utiliza o Model Federation com o Webpack, tá bom? Bom, e além disso, a gente tem aqui a possibilidade de utilizar o JavaScript puro, né? Eu criei um script recentemente que ele faz o quê? Ele cria um bundle na hora que a gente faz o build e ele compartilha esse bundle aí do seu projeto com outros projetos, né? Então eu faço uma requisição diretamente ali no endpoint, que está rodando, exemplo ali localhost 3000 manifest.json do projeto da porta 3000, e eu consigo fazer com que ele seja renderizado na camada do DOM do meu orquestrador. Então eu consigo ter ali um micro front-end rodando diretamente do meu bundle, né? Que é o exemplo de arquitetura que eu fiz ali atrás. Então eu tenho a biblioteca compartilhada e eu consigo fazer com que ele renderize ali na minha tela. E dando continuidade, formas de criar um micro front-end. Eu tenho ali 4, que foi o que eu mapeei até o momento, que é o iframe, utilizando frameworks, utilizando o Webpack, que é o Webpack 5, que fique bem claro, porque o Webpack 4 não tem suporte para o Model Federation, e o JS puro, que a gente consegue fazer a injeção dessa informação dentro da camada do DOM e renderizar isso na minha tela com maior tranquilidade. Beleza? Bom, aí a gente tem ali os prós de um micro front-end, né? Que é basicamente o que? A gente tem projetos independentes,
super positivo. Ali a gente consegue ter projetos independentes. Ali a gente também tem o quê? O poder de utilizar mais de um framework, né? Então a gente pode utilizar o React, Vue, o Angular tranquilamente ali, dependendo da sua necessidade, dependendo da necessidade do projeto, ou até mesmo da maturidade do time, né? Se for mais difícil de contratar um dev de React e for mais fácil contratar de Angular, você pode começar em Angular e trabalhar em Angular, que ambos são frameworks excelentes, porém cada um atende sua necessidade, ou até mesmo atende algum escopo diferente, tá? Deploys e entregas contínuas, né? Quando a gente pensa em deploy e entrega contínua, foi o que eu disse ali atrás, né? A gente consegue fazer o deploy separado e individual de cada um dos projetos, fazendo com que a gente consiga ter velocidade de entrega e menos impacto em outras partes do projeto que a gente não precisa impactar, né? Então, se o pessoal ali tá vendendo ali na vitrine, eu não preciso impactar a vitrine, porque eu estou fazendo um deploy ali em pagamento, né? Então eu faço deploy em pagamento e o pessoal continua vendendo. Quando o pessoal terminar de vender, o cliente falar, eu vou pagar, então o deploy ali já até aconteceu e tá tudo tranquilo, né? Tá tudo bem. Ali a gente tem o quê? Sincronização das demandas, né? Se você tem um time muito grande, você consegue sincronizar as entregas. Você pode sincronizar a entrega de forma tranquila, falando, semana que vem a gente entrega a parte A, a parte B ou a parte C e assim por diante. Você sincroniza ali com o seu time como que vai ser feita essas entregas. E também evolução tecnológica, né? Então você consegue ter uma curva de evolução tecnológica um pouco maior ali com o seu time, né? Porque o time ganha mais maturidade, ganha mais responsabilidade ali para estar trabalhando com micro front-end e você consegue ter pessoas com conhecimento maior ali dentro do seu squad, né? E o código coeso, né? Que basicamente é o quê? Você ter um código ali de fácil leitura e até mesmo de fácil escrita ali dentro do seu projeto. E a divisão de responsabilidades, que é o melhor dos tópicos que a gente tem aqui de prós dentro do micro front-end. Aí a gente pensa no quê? Contras, né? A gente tem também o lado contra. Basicamente o quê? O ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção, né? Muitas vezes não, todas as vezes que você for utilizar ali o micro front-end, basicamente você vai ter que fazer o quê? Vai ter que subir todas as partes do seu projeto ali na sua máquina localmente, então você vai ter várias instâncias up, e você vai consumir isso no orquestrador para que seu micro front-end funcione, né? Então isso pode ser um problema de ambiente ali na hora de você for desenvolver o seu projeto, né? Então você tem que ter uma máquina um pouco mais potente, até mesmo para poder fazer com que todos os projetos rodem ao mesmo tempo e você tenha ali o micro front-end funcionando. Outra coisa que é importante pensar, né, a questão de design, né, para você não criar uma página diferente da outra, né, você tem que pensar num design system ou até mesmo ter um design dedicado para fazer os 3 fronts, ou 4 ou 5 ou mais ali do seu projeto, e ele siga o mesmo princípio de designer ali para todos eles. A questão de UI e UX é muito importante aqui, para que não fique uma página diferente da outra, ou até mesmo uma parte de projeto diferente do outro. Então é importante você pensar também em criar um design system, ou até mesmo um design dedicado para desenvolver as telas do projeto ao todo, e não deixar dividido essa responsabilidade para outros momentos, porque você pode perder o designer e o próximo design vir com umas ideias novas e o projeto acaba saindo totalmente do escopo de UI e UX que já começou. Beleza? E o outro ponto é a curva de aprendizado, né? Se você não tem um time muito maduro, não tem um time com muitas pessoas com uma senioridade alta, a curva de aprendizado pode ser um pouquinho grande e você pode ter alguns problemas ali na hora de criar ou até mesmo na hora de manter um micro front-end, né? Sem contar também que se você tiver um time grande, é mais fácil você lidar com o micro front-end do que um time muito pequeno, porque você tem que dividir responsabilidades e se você divide responsabilidades para uma única pessoa, ela vai entregar da mesma forma que se fosse um único projeto, tá? Mas aí é algo que você tem que pensar bem se faz sentido ali no seu projeto. E a questão de segurança e responsividade, né? Quanto mais projetos, mais camadas de segurança e responsividade você tem que pensar ali, né? Então, se você tem ali o JWT ali para fazer autenticação, é um pouquinho complicado você fazer o quê? Fazer a gestão de cache entre os projetos referente à questão do Web Token,
para você fazer com que você navegue e deixe a sessão liberada. Então você tem que pensar um pouco mais também na questão de segurança e autenticação ali das informações. Então isso acaba sendo um contra, porque não é algo tão simples de fazer. Você consegue até trafegar dados ali dentro do seu micro front-end, mas você tem que tomar cuidado como que você trafega esses dados para ele não ficar exposto, ou até mesmo se vale a pena você trafegar todos esses dados ali dentro do seu micro front-end. E a responsividade é basicamente fazer com que todos eles tenham a responsividade boa e ele funcione bem ali no mobile, porque não adianta nada você ter a vitrine que faz a responsividade e a página de pagamento não é responsiva, porque acaba totalmente a experiência do usuário ali no final. Bom, aí a gente tem que questionar antes da gente criar um micro front-end, né? Que é basicamente o quê? Quais outras opções e arquiteturas no front-end, além dessas opções que a gente tem, né? Que é o monolito, front-end e back-end, ou micro front-end, né? Então a gente tem que pensar referente à arquitetura, né? Não seguir somente o hype do mercado, falar vou criar um micro front-end. Então existem outras arquiteturas, como eu disse lá no início, que atendem ali a sua necessidade, dependendo da situação. Qual desafio o micro front-end vai apresentar para você? Eu, por experiência própria, utilizei o Single SPA e o meu desafio foi o quê? No ambiente de DevOps. Porque eu não tinha o ambiente de DevOps que atendesse a necessidade na época. Porque o Single SPA, ele tinha o quê? 2 anos ali de crescimento no mercado, e até mesmo o criador do Single SPA, eu fiz uma call com ele, e ele me passou, eu não consigo te ajudar nesse momento, porque ele só funciona com CircleCI. E a empresa que eu trabalhava não trabalhava com CircleCI. Aí ele falou, no momento ele só atende CircleCI. Aí eu falei, ó, agora não vai dar, né? Então tem que pensar nesse ponto. Mudanças culturais que isso vai trazer, né? Então as mudanças culturais é o quê? Meus colegas de trabalho serão capazes de ajustar? É a curva de aprendizado, né? Se você tem um time muito júnior, isso acaba sendo uma bagagem muito grande de você lidar, e vai demorar para a curva de aprendizado acabar e você começar de fato a entregar. Então tem que ver se realmente faz sentido isso para o seu momento de time ali na hora de desenvolvimento. Vamos pensar também na questão, estamos sendo totalmente honestos na hora de escolher um micro front-end, ou o hype está fazendo com que isso seja mais forte, né? Então, se a gente for desenvolver um projeto e for um micro front-end simplesmente para seguir o hype, para falar que a gente desenvolve com micro front-end, e aquilo não te atende, então acaba sendo algo muito trabalhoso, muito oneroso, e você vai acabar perdendo tempo desenvolvendo isso, sendo que outras formas, outras arquiteturas já atendem ali o seu projeto de alguma forma. E será que eu estou trabalhando em pedaços de códigos ainda menores, né? Os desenvolvedores terão dificuldades em entender o quadro geral, então tem que pensar nisso também, né? Eu vou estar trabalhando com blocos menores, e será que todo time vai entender o que está sendo entregue de fato? Porque às vezes a entrega de valor é o bloco completo de código, são toda a regra de negócio entregue de uma vez, e se você entregar de forma pequena, o time inteiro vai entender o que está sendo entregue, vai entender a lógica que está sendo feito por aquilo. Exemplo, eu estou fazendo uma lógica aqui numa parte do meu front-end que vai se comunicar com a outra parte, só que eu estou entregando essa primeiro. Então, estou mandando para lá. E no outro front eu vou terminar de fazer a requisição e vou trazer essa informação na tela. Será que o time vai conseguir entender que eu estou fazendo isso, que vai atender no outro projeto, e será que isso vai ficar bem claro? Muitas vezes você está trabalhando com 2 times diferentes e você vai entregar essa parte e você não vai conseguir de fato testar naquele ambiente, naquele momento, porque você tem ali que pensar no Git Flow, tem que pensar em toda a esteira de desenvolvimento para você conseguir testar todas as partes de uma vez e falar que aquela entrega realmente está concluída e ela está pronta, tá? E aí a gente chega num ponto que é a nossa revisão aqui do micro front-end. Basicamente eu tenho o que aqui? Eu tenho o meu orquestrador. Ele serve para fazer a orquestração ali do meu serviço. Basicamente, o mesmo conceito que eu tenho ali no microserviço, que é o que? O API Gateway, né? Então, ali eu vou receber as minhas requisições. Então, aqui, o que acontece? Eu vou exibir minha tela, todas as minhas telas, ou até mesmo todos os meus componentes aqui no meu orquestrador, e ele vai ser responsável pelo quê? Pela chamada de cada uma das páginas, que tem a sua responsabilidade única, né? E cada uma delas vão ter o quê? Sua camada de serviço, vai ter a sua camada de pagamento, e vai ter a sua camada de conteúdo, que vai fazer a comunicação com um ou vários bancos de dados, né? Então, você acaba trabalhando ali de uma forma tranquila. Aqui eu coloquei todos eles batendo num BFF,
basicamente, porque a gente pode ter o BFF batendo diretamente ali na minha camada de microserviço que a gente viu ali no começo do vídeo. Então, se ele bater ali, eu já tenho ali uma arquitetura mais robusta referente à questão do projeto e aonde eu consigo escalonar ela de uma forma mais rica e mais produtiva ali com o meu time, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de micro frontends e dúvidas que vocês tiverem, se vocês trabalham com micro frontends, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma lida, eu vou dar uma estudada em cima do que vocês mandaram e a gente pode discutir num outro vídeo, num outro momento, falando mais de micro frontends e até mesmo botando ele em prática, beleza? Então, não se esquece de dar o joinha ou até mesmo se inscrever no canal e nos vemos aí num próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!